Quero trazer para os nossos corações, se encontra em Gálatas 3, versículo 13, onde a palavra do Senhor nos diz assim: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo, e para que pela fé nós recebamos a promessa do Espírito. Irmãos, como homem falo, se o testamento de um homem for confirmado, ninguém o anula, nem lhe acrescenta alguma coisa. Glória a Deus. Nessa noite eu quero falar sobre o sacrifício de Cristo Jesus. A palavra do Senhor vai nos dizer que Cristo ele veio nos resgatar da maldição. Porque a palavra do Senhor nos fala que nós já era condenado pelo primeiro homem chamado Adão. Porque quando o primeiro homem pecou no jardim, o primeiro homem como criatura, ele foi afastado do Criador. Ele saiu dali de onde o Criador se encontrava e ele se afastou, ele saiu daquele jardim. E cada dia o homem ele foi se distanciando do seu Criador. Cada dia o homem ele foi se distanciando sem querer saber do seu Criador. Mas a palavra do Senhor vai nos dizer que o Criador ele mandou o seu único filho, o Filho unigênito, para morrer pela humanidade. Então é através da morte de Cristo Jesus que eu e você podemos aproximar do Pai. É através da morte do Filho do Deus Todo-Poderoso. É através de Jesus Cristo que a humanidade pode voltar para o Criador. É através do seu Filho que é aquele que é criatura que pode voltar para o Criador. Então nessa noite, meu amado, querido ouvinte da palavra de Deus, Jesus ele se sacrificou pela sua vida. Jesus se sacrificou para que você possa voltar ao Pai. Jesus ele é o caminho que leva a humanidade ao Deus Todo-Poderoso. É através de Jesus Cristo que nós somos filhos do Deus Todo-Poderoso. Então nessa noite, meu amado, eu quero falar para você: o sacrifício foi feito na cruz do Calvário, aonde o rei ele se desceu até a morte de cruz. Aonde aquele que estava com o Pai lá na glória, ele desceu, ele se despiu, ele se entregou, ele se humilhou, ele foi cuspido, ele foi humilhado, ele foi chicoteado, ele foi arrastado pelas ruas, ele foi humilhado, ele foi cuspido, para que eu e você viéssemos ser levados ao Pai. Ele veio se humilhar para que você não viesse ser humilhado. Ele veio sofrer para que eu e você possamos ser salvos. Porque pelo primeiro Adão veio a condenação, mas pelo Cristo veio a salvação. Ele se despiu de si mesmo. Ele se despiu para que eu e você viéssemos se vestir do Espírito Santo. Ele se diminuiu, ele se esvaziou para que a igreja venha ser cheia, para que você venha ser cheio do Espírito Santo de Deus, o Consolador. E meu querido, o tempo está acabando. Confessa a Cristo como Senhor da sua vida. Confessa a Jesus como Senhor da sua vida, porque a palavra de Deus nos mostra que Ele é o único Salvador. A gente sabe que na lei dos judeus, a palavra do Senhor vai nos dizer que o sacerdote ele sacrificava um cordeiro, e de ano em ano o sumo sacerdote entrava para sacrificar um cordeiro pelo pecado da humanidade. Mas o Pai viu que aquele sangue daquele cordeiro que era sacrificado pelo sacerdote não resolvia nada. Todo ano tinha que repetir aquele sacrifício, todo ano tinha que ter aquela matança daquele sacrifício. Mas o Senhor ele mandou o seu único filho, aonde João, quando vê Jesus, o João fala: eis aí o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Um sacrifício perfeito, um sacrifício onde não tem que se repetir, um sacrifício que foi feito a única vez há mais de 2000 anos atrás. E esse sacrifício até hoje tem salvado, esse sacrifício até hoje tem libertado, porque através do sacrifício de Cristo Jesus
que eu e você temos a salvação, é através do sacrifício do Cordeiro perfeito, aquele que foi enviado, que eu e você temos a salvação. Então nessa noite, meu querido, nós estamos aqui mais uma vez para te chamar para conhecer a Cristo como Senhor da sua vida, porque é somente Jesus Cristo. Não existe outro que possa te salvar, não existe outro que veio nessa terra, não existe outro que pisou nessa terra que pode te salvar. Somente o crê em Jesus Cristo, somente crê no Cristo que foi crucificado no Calvário, crê somente no Cordeiro de Deus, aquele que pingou a sua última gota de sangue pela humanidade, aquele que veio rasgar o véu, aquele que rasgou o véu na sua carne, porque o sacerdote ele entrava, o povo não podia entrar, mas esse sacerdote ele veio, ele entrou e ele foi sacrificado, ele foi sacerdote. Ele foi o Cordeiro, ele é o Filho, ele é o Emanuel, ele é o Deus conosco. O nosso Cristo é o tudo, ele é a vida. Ele é a vida, nosso Cristo ele é a vida. Ele veio nos libertar da morte, ele veio nos libertar da condenação eterna. O sangue de Jesus, ele tem o poder para libertar a sua alma do sangue. É através do sacrifício, não é através da religião, não é através do homem, não é através do pastor, não é através do profeta, não é através do pregador, mas é através do sangue de Jesus Cristo. É através de Jesus Cristo. Jesus Cristo, ele tem o poder de mudar a sua história nessa noite. Jesus Cristo, ele pode entrar na sua vida. O que basta é você crer, o que basta é você abrir a porta e deixar Jesus entrar, o que basta é você deixar Jesus entrar na sua vida. Se você não consegue, você não vai conseguir sozinho. Pede Jesus para entrar e mudar, pede Jesus para entrar e te transformar nessa noite. Ei, meu querido, a palavra vai dizer que Deus ele amou o mundo, que Deus ele amou o homem que anda no pecado. Ele não ama o pecado, mas ele ama aquele homem que tem vivido no pecado. Mas ele está te chamando, abandone os seus pecados, abandone a sua iniquidade e venha caminhar com Jesus Cristo. Jesus ele te ama, não desista, meu amado. Não deixa esse mundo te parar, não deixa a luta dessa vida te parar, porque Jesus ele é contigo. Mas para ele ser contigo é necessário você querer o Cristo. E a palavra do Senhor também nos diz em Éfeso 2 do 12 ao 13 nos diz assim, que naquele tempo estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranha aos concertos da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estavam longe, já pelo sangue de Cristo chegasse perto, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, derribando a parede da separação que estava no meio. Então Jesus ele veio derrubar a parede da separação, porque Jesus ele veio para os que era seu. Jesus veio para o povo judeu, para o povo de Israel, mas aquele povo não quis Jesus, aquele povo não quis saber de Jesus. Onde nós fomos alcançados, onde a parede foi derrubada, onde o véu se rasgou, e já não há povos, agora é um só em Cristo Jesus. Já não há mais distinção de pessoas. Todo aquele que nele crê, todo aquele que confessa como Senhor, esse se torna filho de Deus. Nós só somos filhos de Deus através de Cristo Jesus, através do sacrifício, através do teu sangue derramado, porque é Jesus Cristo, Salvador da humanidade. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. É somente Jesus Cristo, meu amado. Se nessa noite você está decepcionado, talvez você está falando, eu não gosto de crente, eu fui na igreja, eu fui machucado, eu fui na igreja, eu fui lá, eu fui ferido, eu decidi sair. Ei, meu querido, vem para Jesus, que Jesus não vai te decepcionar. Você nunca foi para Jesus, porque quando você vai para Jesus, você nunca vai se decepcionar com Cristo. Eu posso te decepcionar, eu posso te machucar, eu posso te ferir até com palavra, mas o Cristo que eu conheço, Ele não te machuca, pelo contrário, Ele se feriu. Ele se feriu para que eu e você viesse viver na presença dEle.
Ele se entregou, ele sofreu para que a humanidade venha a ser salva, e a salvação é somente através do sangue de Cristo. Todo ser humano precisa de Jesus, todo ser humano precisa de Jesus. Elias, que era homem de Deus, precisou de Jesus. Moisés precisou de Jesus. Noé precisou de Jesus. Todo homem que dá palavra precisa de Jesus, porque sem Jesus nós não somos nada, nós somos apenas barro e vamos voltar ao pó. Mas com Cristo nós somos mais do que vencedor. Com Cristo nós somos filho. Nós não somos só servo, através de Cristo nós passamos a ser filho. Então nessa noite, meu querido, eu quero falar para você, Jesus ele está voltando, e Jesus ele está de braços abertos a te esperar nessa noite. Que Jesus te abençoe, que Jesus te guarde, e tenha uma noite abençoada.